Boa noite, mais uma das nossas lives e o assunto de hoje é polêmico: ensinar ou não ensinar gramática. Bora conversar sobre esse tema. Esperar o pessoal entrar. Toda vez que falamos sobre ensinar ou não ensinar gramática, rola uma polêmica, rola uma discussão. Essa semana não foi diferente. Eu fiz um post falando que não dá para ficar fluente sem estudar gramática e o pessoal ficou mexido, digamos assim. Boa noite, pessoal. Pessoal chegando, vamos lá para essa conversa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ana Lídia. E aí, o que vocês acham deste tema? Pessoal, vamos lá. Quem está sempre acostumado com as lives já sabe que tem que apertar o coraçãozinho para o algoritmo mostrar a live para mais pessoas. Quem quiser chamar um amigo para essa conversa polêmica, é só clicar nesse símbolozinho do avião de papel e enviar para quem vocês quiserem, para a gente começar a ter essa live. Que depois eu tenho que contar uma coisa que vai acontecer muito legal no final do mês. Vamos ter aulas abertas. Vai ser bem legal. Então, vamos lá, vou começar. O pessoal ainda está chegando. Me contem quem está por aqui, se vocês... Qual idioma que vocês ensinam e de onde que vocês estão falando? Tô ajeitando aqui os meus papéis, porque eu sempre gosto de anotar umas coisas. Alguns insights que surgem durante a live. Vamos lá, então? Vamos começar esse tema tão polêmico. Por que gramática se tornou tão polêmico, né? O ensino da gramática se tornou assim, alvo de críticas ferrenhas. Inglês São Paulo, seja bem-vinda, Ana Lídia. Muito bem. Me conta depois o que você acha do tema, se você é dos que são a favor ou contra. Gente, é muito engraçado, né? Porque se virou uma coisa assim, é quase uma competição. Existe o grupo dos que são completamente a favor de ensinar gramática para os alunos e outros que são completamente contra. E não deveria ser assim, né? Bom, eu vou começar falando como que essa polêmica começou. Eu fiz um post explicando, falando que para os alunos, não foi um post aqui na página dos professores, foi um post na página dos alunos falando que para eles pararem de acreditar nesse mito que se criou de que você fica fluente sem gramática, né? Que você consegue falar de maneira fluida, que você consegue falar com fluência, com proficiência, sem gramática, o que é uma balela, né? Isso não existe. E que, na verdade, as pessoas, quando embarcam nessa, elas só estão dando chances e oportunidades para um monte de curso milagreiro que tem por aí, que diz que você não precisa ensinar gramática, você não precisa estudar gramática, você não precisa quase que nem estudar para ficar fluente. E algumas pessoas falaram que não, que isso é um absurdo, que você não precisa aprender gramática. Então vamos lá. Primeira coisa, e é muito louco isso,
porque as pessoas começam a dizer uma coisa que não foi dita, né? Porque as pessoas começaram a falar assim, não pode existir um curso baseado em gramática, onde só se ensina a gramática. Eu não disse isso. Eu não sou louca de dizer isso. Eu não falei, na verdade, eu explico isso no post. E eu também não falei que aluno tem que aprender nomenclatura, que aluno tem que saber o nome de tudo, né? O aluno precisa saber que aquela palavra é um adjunto adverbial de tempo. Não precisa. Eu não falei que precisa. Eu não concordo que precisa. E falei também que o aluno não precisa saber regra de cós salteado, né? Quem tem que saber regra de cós salteado somos nós. Mas o aluno ele precisa saber utilizar a gramática, né? Então, vamos parar para pensar por que surgiu essa implicância, que eu não acho que seja uma implicância desinteressada com a questão da gramática, né? Durante muitos anos, o ensino dos idiomas, o ensino do inglês e o ensino de vários idiomas era baseado exclusivamente em gramática, né? As pessoas faziam exercícios e exercícios e exercícios de gramática e, obviamente, ninguém ficava fluente assim, né? E aí, o que acontece? Vem um movimento contrário, entende-se que não é esse o caminho, que ninguém vai ficar fluente só fazendo exercício de gramática. Quando acontece, quando surge uma metodologia nova, a tendência é se negar aquela metodologia que existia anteriormente. Então, começa-se a ter uma negação, né, da questão da gramática, começa a se negar a importância da gramática. Junto a isso, vem uma grande jogada de marketing. Nós crescemos ouvindo que você podia estudar, ficar fluente em inglês, que você podia aprender inglês sem estudar gramática. Porque isso é muito bom, isso vende, né? O ser humano, ele gosta do caminho mais fácil. Então, você ter a possibilidade de ficar fluente em inglês e não estudar gramática é muito tentador. E muita gente embarcou e continua embarcando nessa furada. Mas o fato é, ninguém fala sem gramática, né? Quando eu digo my name is Beth, eu estou usando um pronome possessivo, eu estou usando um substantivo, eu estou usando um verbo devidamente conjugado e eu estou usando um nome próprio, né? Eu posso só gesticular e mostrar Beth, melhor estilo Tarzan? Posso. A gente consegue se comunicar no idioma sem gramática num nível de sobrevivência, né? Aquele nível lá de sobrevivência. Você entra numa loja, você aponta para uma... Você entra numa loja em Miami, tá lá a loja, você, a vendedora, tem todo o contexto, né? Você aponta para o que você quer comprar e fala price, a vendedora sabe exatamente o que você está querendo perguntar, ela vai te responder, vai te dar o preço, vai te vender a peça e acabou. Quando você chegar numa reunião com o seu cliente americano e você quiser contar para ele uma história que aconteceu com você numa loja, você vai precisar de muito mais linguagem. Não vai ser só um gesto que vai dar conta, porque você não tem o contexto. Então, você precisa contar tudo que você quer contar se sustentando nas palavras, se sustentando no discurso. Você tira o contexto. E quando tira o contexto, quanto menos contexto, mais você precisa de gramática. Eu sempre falo que a gramática está muito relacionada com a existência ou não do contexto. Quanto menos contexto você tem, mais gramática você precisa. E por que eu estou fazendo essa introdução para vocês? Porque eu sei que professor
acaba sofrendo muito com essa questão, né? Os professores que os professores que acreditam que para você falar direito você tem que conhecer gramática, você precisa de gramática. Porque muitos alunos chegam pra gente falando assim, não, eu não quero gramática, né? Quem nunca? Não, eu não quero gramática, eu só preciso de conversação. Então, vocês precisam pensar, estar preparados para argumentar. Porque muitas vezes o que o aluno precisa não é só de conversação. Não se ele quiser dar um passo à frente, né? Se ele quiser somente praticar aquilo que ele já tem, beleza. Mas se ele quiser dar um passo à frente, ele vai precisar de muito mais do que só conversação. Faz sentido, gente? Até aqui tá fazendo sentido? Porque eu sei que muitos professores sofrem isso na pele, porque os alunos só querem conversação. Muitas vezes o professor sabe que o aluno precisa de muito além da conversação, mas ele não consegue nem argumentar. Alguém aqui já passou por isso? E essa explicação precisa ser dada, porque senão você fica reforçando uma crença que é totalmente furada, né? Que é uma crença que não é bom, não é boa para ninguém, não é boa para ninguém. E por que também que a gente criou, muitos alunos têm muito ranço, né, com a coisa da gramática. Muita gente não gosta de gramática porque a gramática é uma coisa muito dura, né? É mandona, diz como que é o certo e como que é o errado. Então, isso é uma das razões que faz com que as pessoas não gostem de gramática. Outro ponto é que gramática é um negócio que você pode ensinar de uma maneira muito chata. Então, se você não souber embalar muito bem uma explicação de gramática, se você não souber embalar muito bem um exercício de gramática, embalar no sentido de tornar mais atraente, mais interessante, né? Fica muito, muito chato. Outra questão com a gramática é que muitos alunos, eles não percebem a aplicabilidade. Fica uma coisa muito distante. Para que eu estou aprendendo isso? Fica uma coisa descolada da realidade, porque, infelizmente, muitos livros, muitos professores, muitos métodos, muitos cursos ensinam a gramática pela gramática. É como se ela fosse um fim em si. O cara tem que aprender o terceiro condicional porque ele tem que aprender o terceiro condicional. E muitas vezes o professor não mostra a aplicabilidade daquilo. Quantas vezes um aluno diz assim, não, nunca vou precisar disso, nunca vou precisar usar isso, eu vou falar de uma outra forma. E aí, gente, tem que mostrar a aplicabilidade. Tem que mostrar que aquilo sim é necessário. E uma forma muito simples de você fazer isso é você pedir para pegar uma frase que seja aquilo que você está ensinando em português. Fala a frase em português, pede para o aluno traduzir para o inglês ou para o idioma que vocês ensinarem. Ele não vai conseguir se ele não tiver estrutura gramatical, da mesma forma que ele não vai conseguir se ele não tiver o vocabulário necessário, né? Então, mostrar que gramática e vocabulário são duas coisas absolutamente necessárias, que não tem essa do vocabulário ser mais necessário do que a gramática, isso é muito importante. Nós, professores, vocês, professores, precisam saber fazer. Porque se não mostrar aplicabilidade, se não mostrar para o aluno que a gramática é uma ferramenta, olha só como muda tudo. Da mesma maneira que as palavras, que o vocabulário são ferramentas para ele conseguir explicar, dizer, comunicar o que ele quer comunicar, a gramática é igual.
O aluno precisa entender a gramática como uma ferramenta de comunicação. Certo? Pessoal, vocês estão quietos hoje, hein? Não tô vendo nem coraçãozinho, não tô vendo nada. Vocês hoje estão muito quietos, sem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Me contem aqui. Se tem alguma dúvida até aqui sobre o que eu falei. Vamos apertar esse coraçãozinho para chegar mais gente. Tá? Faz sentido isso, gente? Agora, vocês precisam evitar muito, com muito cuidado, trabalhar gramática de uma maneira chata, repetitiva, monótona, sem aplicabilidade, sem mostrar o objetivo comunicativo daquilo. Porque se vocês não conseguirem demonstrar a importância daquela estrutura para fins comunicativos, o aluno não se interessa. Não se interessa. O aluno começa a achar que ele está tendo aula de gramática e que ele não precisa de gramática porque ele não quer falar tudo certinho. A gramática não é para falar, não é para falar tudo certinho. A gramática é para conseguir se fazer entender. Você não pode se sustentar só no vocabulário. Não tem como. Foi o que eu falei no início da live. Para você se sustentar só em cima do vocabulário, você está no nível de sobrevivência, que você fica apontando as coisas, juntando 3, 4 palavras, sem nenhuma gramática dando a liga na frase, e você não consegue ter uma capacidade comunicativa bacana. Quem aqui... Ah, e uma outra coisa importante, gente, que a gente às vezes não se dá conta. Professor, de uma forma geral, adora gramática, tá? De uma forma geral, o professor ama gramática, mas aluno não. Então, a gente tem que ter esse olhar também, porque senão a gente assume que o aluno vai gostar tanto daquilo quanto a gente, e ele não vai gostar. Ele precisa daquilo como uma ferramenta, ponto final. Ele precisa daquilo para ele conseguir comunicar uma ideia, ponto final. Então a gente não pode entrar numa de dar explicações complexas, de trazer muita teoria, de querer que os alunos aprendam os nomes das coisas. Não precisa. Às vezes eu vejo os professores usando uns jargões, querendo que o aluno aprenda o nome daquele negócio. Para o aluno, gente, não faz a menor diferença. Ele precisa entender a aplicabilidade, ele precisa entender o conceito, ele precisa entender quando que ele usa, ele precisa entender forma e conceito. Entender a aplicabilidade, quando que eu uso e como que eu uso certo. Ponto. Só isso. E às vezes a gente dá uma viajada, porque a gente começa a querer explicar como se estivéssemos diante de uma pessoa com profundo interesse na língua, no idioma, né? Que nós temos e que o aluno não tem. Quem aqui ama gramática? Me contem. Quero ver se vocês são da turma dos que amam gramática ou não. Ninguém, gente? Vocês são da turma que não curte gramática? Ok. Então, quem aqui gosta de dar aula de gramática? Ou quem aqui é da turma que prefere só... que se pudesse, só dava vocabulário? Nem gramática, nem vocabulário, gente. Não é possível. Vocês têm que ter alguma preferência. E quem aqui já viveu... Ó,
Adoro uma gramática, especialmente porque ela explica os porquês da língua. Pois é, mas são os porquês, né? É exatamente isso que o Bruno falou. É porque a gente adora os porquês, né, gente? Mas os alunos, de forma geral, não. Ó, a Elisa aí também gosta de gramática. Mas a gente tem que ter esse olhar que o aluno, ele não quer saber os porquês. Agora, veja bem, isso é interessante, porque um aluno que tem um estilo mais lógico de aprendizado, ele vai adorar a gramática. Porque ele precisa entender a lógica. E aí, na verdade, esse aluno que tem um estilo mais lógico de aprendizado, ele gosta, ele quer aprender a gramática, ele curte a gramática, porque a gramática dá uma compreensão maior para eles, mas eles sofrem muito com as exceções, porque eles acham que, e isso é um fato, né? A língua é uma coisa viva, então normalmente são aqueles alunos que você ensina uma coisa, depois 3 dias depois eles dizem assim, mas professor, eu vi na série falando diferente, eu ouvi no podcast falando diferente, né? E aí eles sofrem muito, porque eles querem um padrão e eles acham que esse padrão tem que estar sendo... tem que ser verdadeiro o tempo todo, a vida toda. E não é assim. Mas normalmente os alunos com estilo mais lógico de aprendizado adoram a gramática exatamente por isso, porque eles querem saber o porquê por trás daquilo, né? Eles querem entender os porquês da língua, mas nem todo aluno tem um estilo lógico de aprendizado e nem todo aluno vai curtir isso. Gente, um conselho. Façam o curso da professorada Beth. Obrigada, obrigada, obrigada. Vai ter aula aberta, a gente vai ter um evento. Deixa eu até dar esse recado, gente. Vai ter um evento nos dias, na última semana de maio, 29, começando no dia 29, às 20 horas. Vão ser 3 dias de aula e eu vou falar muito sobre como o professor ser valorizado. Então, vão ser 3 aulas ensinando muita coisa para vocês aprenderem a conseguirem ser mais valorizados, porque ensinam de verdade e são reconhecidos por isso. Quando terminar a live aqui, vocês podem ir lá na bio, o link já está lá para se inscrever. Tem que se inscrever para participar, porque não vai ser aqui no Instagram, tá? As aulas não vão ser aqui. Então, depois da live, vai lá na bio e se inscreve. Obrigada, Elis. Que bom que você está gostando. Que bom. Temos que aprender a ensinar de verdade, gente, porque aluno quer resultado e a gente tem que entregar esse resultado, né? E a gente tem que entender as ferramentas, a gente tem que entender por que o aluno diz que não quer gramática, a gente tem que entender por que o aluno não gosta de gramática, que é para a gente poder fazer com que ele entenda a gramática, que ele entenda a importância da gramática, que ele entenda a aplicabilidade da gramática, da mesma maneira que ele entende a importância do vocabulário, da mesma maneira que ele precisa desenvolver os skills. Então, a gente definitivamente precisa ter muita competência para levar o trabalho da gente e entregar muito resultado para os alunos, porque é isso que vai nos trazer reputação, é isso que vai nos trazer muita coisa, né? Não adianta, é isso que vai nos dar o sucesso na nossa carreira, seja lá o que significar sucesso para vocês, né? Para muita gente, sucesso é ter liberdade, para muita gente, sucesso é ter grana, para muita gente, sucesso é ter reconhecimento, fama, crescer. Independente do que seja sucesso para vocês, é a competência e a capacidade de entregar resultados que vai trazer isso. Mas vamos voltar aqui para o assunto da gramática. Então, gente,
é isso. O aluno, ninguém fala sem gramática. Ninguém fala bem sem gramática. Ninguém vai chegar à fluência sem gramática. E vocês precisam entender por que as pessoas têm essa antipatia pela gramática. Vocês precisam entender como desmontar os argumentos dos alunos que dizem que não querem gramática, que não gostam de gramática, que não precisam de gramática. Um argumento que eu ouço muito de muitos alunos, de muitas pessoas e de professores também, é de que a criança, quando ela aprende a falar, primeiro ela ouve, por muito tempo ela ouve, depois ela começa a falar e só depois, quando ela vai para a escola, ela começa a aprender gramática. Gente, isso é uma visão completamente distorcida da realidade, porque quem estuda, quem alguma vez na vida estudou Language Acquisition, sabe que o processo de aprendizado de uma criança no primeiro idioma, o processo de aprendizado do primeiro idioma, né, na língua nativa de uma criança, é completamente diferente do processo de aprendizado de um adulto aprendendo a segunda língua. É completamente diferente, né? E mesmo quando a criança está aprendendo a segunda língua, né, quando a criança ela vive num ambiente bilíngue, o processo de aprendizado é completamente diferente. E tem muito professor que viveu essa situação. Os pais moravam fora, então ele foi alfabetizado. Ele te falava um idioma em casa, em um outro idioma na rua, e aí ele acaba sendo alfabetizado no outro idioma. Mas isso, e esse professor traz essa mentalidade para o aluno dele aqui no Brasil, que faz aulas 2 vezes por semana de 50 minutos cada aula. O processo de aprendizado é completamente diferente. Então, essa argumentação é uma argumentação, ela é tão absurda, porque demonstra que a pessoa não tem a menor ideia do processo de aprendizado de um idioma, do processo de aprendizado de um idioma por um adulto. Não dá para comparar, em hipótese alguma, com o processo de aprendizado de uma criança aprendendo a primeira língua. São processos mentais completamente diferentes. E é importante vocês saberem isso, porque muito aluno adulto chega pra gente com essa ideia de que ele vai aprender, ele quer aprender como a criança aprende o primeiro idioma. Faz sentido, gente, isso para vocês? Isso é uma argumentação também que vocês precisam estar prontos para usar, né? Para usar, porque o aluno não vai aprender, ele não vai ficar fluente, ele não vai ficar proficiente sem gramática. Não tem como. E aí, repito, para não dizerem que eu falei isso. Não significa fazer um curso baseado em gramática. Também não significa ficar obrigando o aluno a aprender nomenclatura disso ou daquilo. Não. É usar gramática, ensinar gramática como uma ferramenta de comunicação. Ok? Faz sentido? Alguma dúvida? Me digam se tem alguma questão, se tem algum comentário, alguma contribuição. Se alguém discorda de alguma coisa que eu falei, também pode contribuir com pontos de vista diferentes. E se não tiver nenhuma pergunta, nem nenhuma dúvida, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Não? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, gente, é isso. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, já que ninguém tem nenhuma questão, eu vou encerrar. Fica a dica de que vai ter a Semana do Professor Valorizado, o link está na bio, e semana que vem nós não vamos ter uma live só não, semana que vem nós vamos ter 3 lives aqui, que eu quero fazer um aquecimento para a Semana do Professor Valorizado. Mas eu vou mais para frente divulgar os temas, os horários direitinho, tudo certinho para vocês.
Ok, gente? Então, olha, pessoal que chegou depois, estamos encerrando a nossa live sobre ensinar ou não ensinar gramática. Não deixem de se inscrever na Semana do Professor Valorizado e a gente vai se ver na próxima live, ou nos stories daqui a pouco, ou nos comentários dos posts, ok? Super obrigada pela presença de vocês, super obrigada pela participação, pelos comentários e até a gente se ver. Até a próxima live.